Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos em Análise de Sistemas, a nossa terceira aula do segundo bimestre. Aqui quem fala é o professor Lidiomar Casteluber, e nessa aula de hoje nós continuaremos o nosso estudo de conceitos de orientação a objeto, a segunda parte deste conteúdo, para que possamos dar prosseguimento com o estudo da UML, na linguagem de modelagem unificada, tá? Com seus vários diagramas, que eu até comentei na aula passada. Esses diagramas servem para a parte de modelagem do sistema, uma das 5 atividades metodológicas do processo de desenvolvimento de um software, de um sistema. E na aula passada, nós vimos alguns conceitos, os conceitos iniciais, o que é objeto, o que é classe, atributo, método e estado. Caso vocês não se lembrem, podem reassistir a aula passada. E na aula de hoje nós iremos continuar vendo alguns outros conceitos, tá? Que são os conceitos de visibilidade, herança e polimorfismo, tá? Existem outros conceitos relacionados à orientação ao objeto, mas aqui eu decidi tratar apenas os que forem mais relevantes para darmos início, tá? no estudo dos diagramas da UML, beleza? Conforme formos precisando ver outros conceitos, daremos continuidade no estudo deles no decorrer da disciplina, ok? Então iniciemos nossa aula de hoje com o estudo do que é a visibilidade, ou os modificadores de visibilidade. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre visibilidade. E acredita em mim, se você não entendeu o que é visibilidade, você não entende a grande essência da programação orientada a objeto. Mas antes de falar nesse conceito, antes de falar sobre visibilidade, você já ouviu falar em linguagem de modelagem unificada? Não? Então pega a primeira letra de cada um desses termos aí. Dá uma lida. LMU? Ainda tá confuso? Agora lê de trás para frente essa sigla que você acabou de falar. Você ouviu falar em UML, não ouviu? O que eu vou falar aqui são sobre conceitos. E vira e mexe, eu vou falar sobre um diagrama que com certeza é o diagrama mais famoso da UML, que é o diagrama de classes. Que com certeza, se você está fazendo escola ou faculdade na área de tecnologia, algum professor já citou o diagrama de classes, ou você já até aprendeu algumas técnicas. Mas para que serve esse diagrama de classes? Basicamente funciona assim. Você se lembra da aula passada que eu falei sobre o objeto? E dei exemplo de uma caneta. Caneta é um objeto. Na hora de você criar um modelo para essa caneta, na hora de você criar um molde para essa caneta, a gente representou ela assim, com tracejados e tal, uma coisa mais simples. A UML leva essa simplicidade ao modelo extremo. Para o diagrama de classes, toda classe é um retângulo. Então presta bem atenção. A gente tem aqui do lado uma caneta, uma foto de uma caneta. Depois a gente tem o rascunho de uma caneta, que a gente chamou de classe na aula passada. E a partir do momento em que a gente começa a tratar sobre UML, sobre uma linguagem unificada, toda classe, independente do que ela seja, vai ser representada como um retângulo. Isso acaba sendo muito simples. Por exemplo, carro. Carro é um objeto. Desenhar um carro você consegue. Agora, aula. Aula é um objeto. Desenha uma aula. Pedido. Pedido é um objeto. Desenha um pedido. A linguagem de modelagem unificada na representatividade aqui do diagrama de classes, ela simplifica tudo isso. Então eu não preciso mais saber desenhar uma classe, desenhar um modelo, um molde de um objeto. Eu faço um retângulo. Dentro desse retângulo, na parte superior, geralmente em negrito e com a primeira letra em maiúscula, a gente coloca o nome da classe. Que no caso, caneta. Depois, nós vamos fazer 2 traços, separando a parte de cima, o cabeçalho, o miolo, o corpo central, e a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, essa parte de cima, ela representa o nome da classe. Nessa área aqui, nós vamos colocar todas as características, todos os atributos que a classe vai ter. Você lembra da aula passada, os atributos? Não lembra? Não tem problema, eu lembro para você. Esses atributos aí que estão aparecendo do lado são os atributos que a gente previu na aula passada, daquela classe que a gente montou rapidamente. E como eu disse, aqui na parte de baixo, a gente vai representar todos os métodos. Então, os métodos que a gente também previu na aula passada foram esses aí. Percebe que os métodos estão com parênteses depois? Isso é um padrão. Percebe outra coisa também aqui do lado? A classe está com a primeira letra maiúscula. Os atributos e os métodos começam com letra minúscula, não é isso? E os métodos têm parênteses depois. Isso acaba simplificando muito a representatividade das classes, objetos com seus atributos e métodos na hora que você usa um padrão. Então, sempre que você vir um nome e ele começar com letra maiúscula na linguagem de programação, se o seu programador foi correto na representação dele, você pode ver que é uma classe. Se começar com letra minúscula, se começar com letra minúscula, pode ser atributo ou método. E como é que eu sei que é atributo ou como é que é método? Dá uma olhadinha aqui do lado. Os atributos, eles não têm parênteses depois.
os métodos têm. Com essa representação que você está vendo aqui, você consegue de maneira simples identificar o que é nome de classe, o que é nome de atributo e o que é método. Com certeza, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, adota essa representação aí que eu estou falando para você. Visto isso, a gente pode ir para o assunto dessa aula que eu falei anteriormente, os modificadores de visibilidade. Os modificadores de visibilidade são 3 e vai ser muito fácil de você entender. Eu garanto para você, é só você prestar atenção. O que é uma visibilidade? Deixa eu ler aqui para vocês. Ela indica o nível de acesso aos componentes internos de uma classe. Quais são os componentes internos de uma classe, pequeno gafanhoto? Atributos e métodos, não é isso? A visibilidade vai dizer qual é o nível de acesso que você tem a eles. E você pode utilizar 3 símbolos para isso, deixando bem claro que a gente vai utilizar a nomenclatura da UML, que é universal. Você pode utilizar um mais, o símbolo de menos, ou o símbolo de cerquilha, que a juventude gosta de chamar de hashtag. Esses 3 símbolos têm nomes, e a gente vai ter que aprender aqui. O símbolo de mais representa a visibilidade pública, o símbolo de menos representa a visibilidade privada, e a cerquilha, o jogo da velha, representa o modo protegido. E se você ficou confuso com esses 3 símbolos e suas nomenclaturas, presta atenção que eu vou te explicar de uma maneira natural. Lembra da primeira aula desse curso, onde eu falei que uma das principais características, na verdade uma das que eu mais gosto, é a naturalidade? Eu consigo dar aula com exemplos práticos, simples e naturais de se entender? Então eu vou te explicar esse conceito de público, privado e protegido utilizando um objeto do seu dia a dia, telefone. E você pode ter telefones públicos, telefones privados e telefones protegidos, não pode? Quando eu falo telefone público, o que vem à sua mente? Esse telefone que tá aparecendo aí, né? Orelhão. Aqui no Rio chama de orelhão, não sei como é que se chama aí na sua cidade. E o que caracteriza um telefone público? O nome público é um telefone que qualquer um pode usar. Eu consigo utilizar esse telefone em qualquer lugar que ele esteja disponível. Por quê? Porque ele é público. O que seria um telefone privado? Quando eu falo o termo telefone privado, eu penso logo no celular. Isso porque o meu celular é privado. O que significa o celular ser privado? Somente eu posso ver. Somente eu posso usar. E aí você pode estar pensando, não, mas meu celular é da minha família, todo mundo pode usar. Calma, gafanhoto, presta atenção. A gente tem que utilizar um nível de abstração aqui. Imagina o seguinte, seu celular, a gente sabe o que tem no seu celular. A gente sabe que você recebe no WhatsApp umas paradas aí, no Snapchat. Isso torna o seu celular privado. Você coloca uma senha para ninguém ter acesso. Não é isso? E não adianta dizer que não. Eu sei. Então você coloca até uma senha para proteger e só você pode utilizar. Celulares modernos, inclusive, existe esse botãozinho aqui com uma impressão digital. Você quer coisa mais privada do que isso? Somente uma pessoa terá acesso a esse telefone. Então ele é privado. E o que seria telefone protegido? Vou colocar aqui, por exemplo, o telefone da sua casa. Apesar de que quase ninguém tem mais telefone em casa. Mas imagine o seguinte, quem pode usar o telefone da sua casa? Só quem for da sua família. Ou quem tem autorização. Mas vamos colocar o nível de abstração. Só quem é da minha família, a minha mãe e os filhos dela. Guarda isso, porque com certeza esse conceito de minha mãe e todos os filhos dela vão ser muito úteis para você. Então, recapitulando, dá uma olhadinha aqui do lado. Telefone público é aquele que todo mundo pode usar. Telefone privado é aquele que só eu posso usar. E o telefone protegido é aquele que a minha mãe e os filhos dela podem utilizar. Ficou claro? Natural. Vamos ver então a definição de público, privado e protegido aos olhos da programação orientada a objeto. Todo atributo ou método definido como público, ele vai definir que a classe atual e todas as outras classes possam ter acesso a ela. Então, se você botar um atributo como público, todo mundo vai poder ver e usar esse atributo livremente. Já no caso do privado, somente a classe atual vai ter acesso. Então, se você define um atributo e bota ele como privado, somente a classe pode mexer nele. E inicialmente você vai falar, para que eu vou criar um negócio onde só a classe pode mexer? Calma, pequeno gafanhoto. Só entende essa parte até agora. Mais para frente a gente vai evoluindo. Nós estamos numa caminhada. E o que diz um atributo ou método protegido? A visibilidade protegida, ela dá acesso à classe atual e a todas as suas subclasses. O protegido pode ser que agora você não entenda. A gente tem que ver um conceito mais para frente um pouquinho que se chama herança. Mas guarda assim, público, qualquer um pode usar. Privado, só eu posso usar. Protegido, só a minha mãe e os filhos dela. Beleza? E aí nós damos continuidade, dando uma olhada naquele diagrama de classe que a gente já tinha visto anteriormente. Percebe que agora eu coloquei na frente dos métodos e na frente dos atributos pequenos símbolos? Isso vai determinar a visibilidade, o nível de acesso de cada um desses atributos ou cada um desses métodos. O que é isso aqui do lado? Isso é um controle remoto, não é isso? Ele é um objeto? É um objeto. E aí eu te pergunto, o que tem dentro desse objeto? E eu te mostro. Dentro desse controle remoto,
tem isso daí, ó. Tem uma placa de circuito com alguns componentes. Agora, percebe o seguinte. Eu tenho aqui alguns componentes internos. Você, que é dono do controle remoto, você pode ter acesso a tudo? Será que algumas partes têm que ser protegidas de você? Raciocina comigo. A parte de fora aqui, você pode ter acesso. Então, a parte de fora aqui teria o acesso público. Então, você percebe aqui, ó, tudo que está aqui do lado, essa parte externa, tudo que eu estou passando a luzinha aqui, são componentes públicos. Eu posso utilizar sem problema nenhum. Agora, algumas outras partes são privadas. E por que o uso desses chips aqui que eu estou identificando tem que ser privado? Para você não quebrar o controle, para o controle durar mais tempo. Então cria-se essa cápsula, guarda isso no seu coração, para proteger e deixar disponível para você somente a parte pública. Deu para entender? E tem uma parte, vamos supor aqui, por exemplo, esse chip que eu circulei aqui de vermelho, ele é um chip que faz, vamos supor, a transmissão infravermelho para a televisão, para fazer a interface. Então, eu tenho que deixar o uso desse chip inacessível a você, que é dono, mas eu também tenho que deixar ele acessível à televisão, para a gente poder conversar a televisão com o controle remoto. Então isso seria uma espécie, não é exatamente, mas uma espécie de atributo protegido, ou método protegido, onde quem pode utilizar não é você, não é qualquer um, mas sim o controle e aquilo que o controle vai controlar. Você compreendeu o conceito de visibilidade não significa, nessa aula, que você entendeu tudo já. Isso é o primeiro passo. E nessa aula, a gente vai falar sobre herança. E para te explicar a herança, eu vou utilizar o exemplo mais clássico que existe dentro das aulas de programação orientada a objeto. O que você está vendo aqui do lado é uma mulher. Só que eu vou te dizer, essa mulher é uma mãe. Para a mulher ser uma mãe, ela precisa ter o quê? Um filho. No nosso caso aqui, o que está aparecendo aqui do lado, é uma filha, é uma menininha. E com certeza você já falou ou já ouviu coisas do tipo: olha, essa menina tem os olhos da mãe, puxou a cara da mãe. Não é isso que a gente fala? Então vamos fazer aqui, aparecer aqui do lado, a filha puxou a mãe. Apesar dela ter ficado bizarra, eu quero te explicar o seguinte. Se você perceber aqui, a menina, a filha, acabou trazendo algumas características da mãe, como, por exemplo, os olhos e a boca. Ela também pode ter trazido comportamentos, por exemplo, o jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de se comunicar. Então, uma filha pode puxar características e comportamentos de uma mãe. Você já deve ter visto isso na vida real, pois esse é exatamente o conceito de herança. A partir de agora, as nossas classes podem ser mães e elas podem gerar filhas. E essas filhas, elas vão puxar, elas vão herdar características e comportamentos dessas mães. E daí vem o conceito que a gente vai estudar essa aula toda, que é a herança. Conceitualmente, vamos ler aqui, ó. Herança permite basear uma nova classe na definição de uma outra classe previamente existente. Então, basicamente, eu tenho uma classe que já existia e eu preciso criar uma classe nova. Eu não vou precisar criar ela do zero. Se essa classe nova puder ser baseada numa classe anterior, é melhor ainda. Eu não preciso recriar essa nova classe. Eu faço ela baseada na primeira. Vamos voltar ao nosso exemplo clássico, a caneta. Você deve se lembrar na aula onde eu falei sobre o objeto caneta, foi logo no iniciozinho, que ela tem características, por exemplo, essa caneta é uma caneta azul, essa caneta ela tem uma marca, essa caneta tem um tipo, ela é esferográfica. Agora vamos imaginar que eu queira criar uma caneta melhor do que ela. Eu queira criar uma caneta que eu posso colocar a ponta para fora e, por exemplo, eu posso apertar aqui em cima, ó. Eu posso apertar aqui e ela acendeu uma luz. Sei lá, uma caneta para eu poder escrever no escuro. Concorda comigo que eu não preciso criar essa nova caneta com luz do zero? Basta que eu pegue uma caneta dessa, todas as características e comportamentos dessa caneta aqui vão ser herdados pela nova caneta. Então, a nova caneta vai ser uma caneta dessa e mais uma luzinha. Então, basta que eu pegue todo o conceito dessa caneta base e aprimore esses conceitos. Isso é, a nova caneta vai herdar características dessa caneta velha. Então, essa caneta é mãe da outra caneta. É exatamente isso. Existe mais um conceito importante aqui que você precisa saber. A herança será aplicada tanto para características quanto para comportamentos. Isso é, toda classe mãe ela tem características e comportamentos. Toda classe, na verdade, tem características e comportamentos. Se ela se tornar mãe, ela vai conceder todas essas características e todos esses comportamentos para as suas filhas. Isso vai fazer com que toda filha tenha características e comportamentos herdados da mãe. E se você está confuso, vamos a um exemplo prático. Tem aqui do lado, ó, 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes. O primeiro que está ali é um aluno de um colégio. O do meio é um professor desse mesmo colégio.
E a terceira é uma funcionária desse mesmo colégio. Ela trabalha, sei lá, na secretaria. São 3 pessoas diferentes, cada uma com as suas características e comportamentos. Vamos aqui dar uma separada em cada um deles e vamos colocar quais são as características e comportamentos de cada um. Dá uma olhada ali, ó, tá se construindo agora. A primeira classe, o primeiro menininho ali de cima, ele é um aluno. Ele tem nome, idade, sexo, matrícula e o curso. E ele pode fazer algumas coisas. Ele pode fazer aniversário e cancelar a matrícula. E você fala, mas Guanabara, o aluno tem muito mais do que isso, ele faz muito mais do que isso. Claro, meu querido. No nosso exemplo, a gente deu uma diminuída para poder caber dentro de uma aula e nós acabamos utilizando um conceito da programação orientada a objeto, que é a abstração, como a gente já viu por aqui. Abstrair é você considerar que mesmo no universo de muitas características e comportamentos, somente me importam aqueles ali. Então essa é a minha abstração que eu tenho sugerido para essa aula daqui. Além da classe de aluno, eu também tenho a classe professor. Olha lá, ó. Professor tem nome, idade, sexo, especialidade, salário, ele pode fazer aniversário e ele pode receber aumento. E por fim, a gente tem a terceira classe, que é a classe funcionário. Na classe funcionário também tem o nome, idade, sexo, o setor que o funcionário trabalha, se ele está trabalhando ou não, né, verdadeiro ou falso, se no momento ele está trabalhando, e eu posso fazer aniversário ou então mudar trabalho. Isso é, quem está trabalhando para de trabalhar, quem está parado de trabalhar começa a trabalhar. E aí você percebe uma coisa, você está vendo aqui do lado, algumas características e comportamentos são compartilhados pelos 3 tipos de pessoas. Aluno acaba não sendo exatamente igual a professor. Aluno e professor acabam não sendo exatamente iguais a um funcionário, mas todos eles acabam compartilhando algumas características. Então, em vez de ficar repetindo coisas, como eu estou repetindo aqui, eu vou dar uma separada em tudo que convém, tudo aquilo que está igual um do outro. Então, você percebe aqui do lado que agora eu tenho, ó, o aluno sobrou só matrícula e curso, e eu cancelar matrícula. O professor também tem seus métodos e atributos, e o funcionário também tem seus métodos e atributos. Os métodos e atributos que existiam em comum neles, eu coloquei aqui em cima. E a partir disso daqui, eu vou criar uma outra classe. É uma classe que vai ter nome, idade, sexo e fazer aniversário. O nome dessa classe tem que ser um nome que represente de uma forma global isso que sobrou. Eu vou dar um nome de pessoa. Então eu tenho pessoa, aluno, professor e funcionário. Concorda comigo que se eu disser que aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa e funcionário é uma pessoa, cada um deles vai herdar todas as características e comportamentos de uma pessoa? Com isso, eu tenho que fazer esse tipo de relação. Eu tenho que criar esse tipo de herança. Assim como eu criei uma filha e a sua mãe, onde a menininha herdou características e comportamentos da mãe. Na prática da programação orientada a objeto, na verdade, na prática da análise e projeto orientado a objeto, o que eu vou fazer com o diagrama de classes é exatamente isso daqui. Eu vou criar uma hierarquia. Essa representação assim de uma seta branca para cima, como você está vendo aqui do lado, ele representa a herança. Basicamente o que você está vendo aqui do lado, na verdade a classe professora ela foi um pouquinho para baixo, ela não seria abaixo, ela seria no mesmo nível das outras, né? Questão de espaço que eu estou representando aqui. Eu estou dizendo que aluno, funcionário e professor herdam tudo de pessoa. Isso é, aluno ele vai ter matrícula, curso, mas também vai ter nome, idade e sexo. Aluno, ele pode cancelar a matrícula, mas ele também pode fazer aniversário. Então, tudo que está na classe aqui de cima vai ser compartilhado com todas as classes que estão aqui embaixo. Esse é o conceito de herança. Bem, quanto à herança, né, as vantagens de se utilizar ela é que quando nós declaramos uma classe com atributos e métodos específicos e depois derivamos uma subclasse, né, uma classe filha a partir dela, nós não precisamos redeclarar os atributos e métodos que já definimos na classe mãe, né? Essa subclasse, né, essa classe filha vai herdar, né, automaticamente esses atributos e métodos, permitindo uma reutilização de código, por exemplo, já usado, né, já pronto. Assim, nós só precisamos nos preocupar em declarar os atributos ou métodos exclusivos da classe filha, né, da subclasse, o que torna muito mais ágil o processo de desenvolvimento, além de facilitar igualmente futuras manutenções, sendo necessário apenas alterar o método da superclasse, né, da classe mãe, para que todas as subclasses estejam também atualizadas imediatamente. Além disso, a herança ela permite trabalhar com especializações. Nós podemos criar classes gerais com características compartilhadas por muitas outras classes, mas que possuam apenas pequenas diferenças entre si. Assim, criamos uma classe geral com as características comuns a todas as classes e diversas subclasses, né, classes filhas, a partir dela, detalhando apenas os atributos ou métodos exclusivos dessas classes filhas. Um detalhe é que uma classe filha, uma subclasse, ela pode se tornar uma superclasse a qualquer momento.
bastando para tanto que se derive uma subclasse a partir dela, tá? Então uma classe filha também pode se tornar uma classe mãe, desde que derivemos uma subclasse dela. Por exemplo, nós podemos definir uma classe animal, tá? Dessa classe animal derivaram as classes mamífero, né, aves, répteis, por exemplo, né, 3 classes filhas aí. E da classe mamíferos, por exemplo, nós podemos derivar uma classe gato, uma classe cachorro, uma classe canguru, né, que vai herdar características dos mamíferos que já estavam herdando por si, né, as características da classe animal, né, características e métodos, aliás. E agora a gente vai falar sobre polimorfismo. O nome polimorfismo é o nome mais difícil de você lembrar, apesar de muitos alunos confundirem e chamar de poliformismo. Não é poliformismo, é polimorfismo. Na verdade, isso é uma junção de 2 palavras, de 2 termos. A gente vai ter aqui, ó, o poli, que significa muitas, e morfo, que significa formas. Então são muitas formas de se fazer alguma coisa. É mais uma explicação supernatural que você pode aplicar para situações do seu dia a dia. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, quando você acorda, o que você faz? Ah, Guanabara, depende. Tem dia que eu levanto rápido, dia que eu tenho que trabalhar, né? Eu levanto rápido, tomo um banho, escovo um dente, tomo café, adianto tudo e parto para o trabalho. Mas quando é domingo, eu demoro um pouquinho mais para levantar, o café da manhã já demora um pouquinho mais, às vezes eu nem tomo café da manhã, já junta com o almoço. Isso são várias formas de você acordar. Então, o seu método de acordar tem múltiplas formas de acontecer. Isso é polimorfismo. Mas vamos dar uma olhada na descrição conceitual. Segundo a bibliografia que a gente está utilizando, polimorfismo permite que o mesmo nome represente vários comportamentos diferentes. É basicamente o que eu acabei de falar. O teu comportamento de acordar, ele pode ser feito de quantas maneiras? Ah, de várias maneiras. Polimorfo, várias formas. Então você tem um mesmo nome, que é acordar, só que você pode executar esse seu método de acordar de várias maneiras. E esse é o conceito de polimorfismo. Eu não tenho nem mais o que falar muito. Não havia tanta coisa sobre polimorfismo nesse canal do curso em vídeo, pelo menos não voltado tanto para modelagem, mas mais voltada para programação orientada a objeto, né? E eu não quis muito me aprofundar por essa parte, por isso ficou meio curto essa parte aí de polimorfismo do vídeo. Mas o conceito de polimorfismo ele está associado à herança, tá? Ele trabalha com redeclarações de métodos previamente herdados por uma classe. Esses métodos, embora eles sejam semelhantes, né, parecidos, eles diferem de alguma forma da implementação utilizada na classe mãe, sendo necessário, portanto, reimplementá-los na subclasse. Então, eles são diferentes de alguma forma, né? Na classe filha e na classe mãe, eles têm algumas diferenças. Então, eu preciso redeclará-los, né, nas classes filhas, mesmo que já tenham sido declarados na classe mãe. Porém, para evitar de ter que se modificar o código-fonte, inserindo uma chamada a um método com um nome diferente, redeclara-se um método com o mesmo nome declarado na superclasse. Assim, podem existir 2 ou mais métodos com a mesma nomenclatura, diferenciando na maneira como foram implementados, né? Ou seja, eles vão ter o mesmo nome, mas vão trabalhar de forma um pouco diferente, sendo o sistema responsável por verificar se a classe da instância em questão contém um método declarado pela própria ou se herdou da superclasse. Então, o sistema ele verifica se o método, né, que está com aquele mesmo nome, ele é da classe filha. Se não for, ele vai ser da classe mãe, né, no caso. Nessa figura aqui temos um exemplo de polimorfismo, né? Utilizando uma classe geral chamada conta comum, que tem um atributo chamado saldo, tá, com visibilidade protegida aí para que possa ser enxergado apenas pelas subclasses. Esse saldo vai conter o valor total depositado em um determinado objeto conta, né? E a conta comum também terá um método saque, aí, né, como vocês podem ver. O método saque da classe conta comum ele simplesmente diminui o valor a ser debitado do saldo da conta. E se não tiver o valor suficiente, a operação deverá ser recusada, né? Se você não tem saldo na conta, não vai ter como realizar saque. Só que a partir dessa classe conta comum, nós derivamos uma nova classe chamada conta especial, que tem um atributo próprio, além dos herdados, né? Chamado limite.
E esse atributo ele define um valor extra que pode ser sacado além do valor contido no saldo da conta. Por esse motivo, a classe conta especial ela apresenta uma redefinição do método saque, porque o algoritmo do método saque da classe conta especial não é o mesmo, né? Não é igual ao método saque declarado na classe conta comum, já que é necessário incluir o limite da conta no teste para determinar se o cliente pode retirar ou não o valor solicitado. Porém, o nome do método ele permaneceu o mesmo, né? Apenas no momento de executar o método, o sistema deverá verificar se a instância que chamou o método pertence à classe conta especial ou à conta comum, executando o método definido na classe em questão. Encerramos aqui então a nossa aula de hoje, onde concluímos, né, o estudo desses conceitos iniciais de orientação a objetos, tá? Obrigado por ter assistido a aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos meios usuais. E bom descanso para vocês, bom final de semana, né? E até a próxima aula.